O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Fundac, a Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, o Ricardo Cabral. Bom dia, presidente. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectador do RN no Ar. Presidente, a Fundac ela está convocando agora servidores temporários para ativar, para trabalharem no chamado Seduc Pitimbu 2, uma nova unidade lá mesmo na área. Exatamente. Nós temos, em 2015, nós fizemos uma seleção, a contratação temporária, que a lei nos autoriza a contratar até 2 anos. Esses 2 anos completam agora em setembro. Como nós já temos as instalações físicas prontas, então a gente começou esse chamamento para que possivelmente em setembro a gente consiga abrir mais 36 vagas no Pitimbu. São 53 servidores, sendo 40 educadores, mais motoristas, ASDs e a equipe técnica, que é formada por assistente social, psicólogos e pedagogos. Presidente, diferente do sistema prisional, que a gente vê só sendo amontoado pessoas lá dentro, a Fundac, no caso dos Seducs, a abertura de vaga ela é condicionada à estrutura, ou seja, ela não tem como abrir vaga se não tiver profissional. Hoje, como é que está a questão do quadro de pessoal e a capacidade de ressocializar, de reeducar esses adolescentes infratores? Eu faço apenas uma observação antes de responder a sua pergunta, que muitas vezes diz reeducar, como se eles tivessem sido educados em alguma época. A grande maioria nunca foi educado, a grande maioria nunca foi socializado. Então, em muitos casos, é o primeiro contato que eles têm com a escola e com a sociedade, praticamente. Bom, é o seguinte, a lei do SINASA 12.594, que é de 2012, ela disciplina, inclusive, o quantitativo de profissionais para a quantidade de servidores, para a quantidade de adolescentes, de socioeducandos. A Fundac do Rio Grande do Norte, juntamente com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, construiu um documento chamado, uma portaria, que administra a central de vagas. Todo mundo sabe que a superlotação, se opta por superlotação, como tem em alguns estados, a socioeducação simplesmente não acontece. O próprio Seduc Pitimbu, à época tinha 40 vagas, chegou a ter 150 educadores, ou 150 educandos. Rebeliões, mortes, é o que acontece. Então nós temos essa central de vaga que controla realmente esse quantitativo. Existe uma decisão do Supremo Tribunal que nos permite extrapolar em até no máximo 15% do número de vagas. E isso é respeitado hoje, inclusive a nossa portaria central de vaga hoje é referência em todo o Brasil. E no caso de quando não tem mais vagas, quando não é mais possível, o que acontece com o adolescente infrator? Ele deixa de ir para o Seduc, ele cumpre isso em regime aberto? Como é que funciona? Existem várias medidas socioeducativas, não é só a internação. Começa com a internação provisória, a internação propriamente dita, depois dele sentenciados, digamos assim, que ele pode passar de 6 meses até 3 anos dentro de uma unidade em regime fechado. Quando não há vaga, existem outras opções, como por exemplo o regime de semi-liberdade. Nós temos duas unidades aqui na tal semi-liberdade, uma masculina e uma feminina. Nós temos em Mossoró também uma semi-liberdade. E existem também outras medidas em meio aberto, a chamada liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Quando a gente fala de socioeducando, a impressão que a população tem é que cada vez mais esses adolescentes entram no mundo do crime e que eles não se ressocializam, que eles não se socializam, não se educam, como o senhor mesmo falou aqui. Qual é a impressão, qual é a avaliação que o senhor, enquanto presidente da Fundac, faz desses internos que vocês recebem para fazer esse trabalho de reeducação ou de socialização? Olha, é muito difícil realmente, principalmente nessa época de hoje, e que todo mundo sabe, não adianta a gente esconder, que existem essas histórias de facções. Eles estão cooptando adolescentes. Mas existe ressocialização sim, existe educação sim. Nós temos alguns exemplos de adolescentes que passaram pelas unidades e que hoje... Caicó tem um exemplo clássico de um rapaz. Nós temos uma serraria na unidade de Caicó. Ele aprendeu marcenaria lá e hoje ele vive, é casado, sobrevive com a família dele, com a serraria dele. Para que a gente possa ter uma dimensão de 100 adolescentes que
cumprem algum tipo de medida socioeducativa, quantos realmente deixam essa coisa de infrações? São poucos, infelizmente são poucos. Mas se a gente conseguir, é como o doutor Zé Dantas, que é o juiz da vara da infância, ele disse, Ricardo, se a gente conseguir a gente está cumprindo vale a pena. E realmente vale. Aqui nós temos casos de meninas que passaram em Olimpíada de Matemática, em Mossoró, 2 que fizeram o Enem. A gente não tem esse número exato, porque a fundação, a Fundac, a partir que ele sai para o meio aberto, a gente não tem mais esse controle do meio aberto. Isso aí passa a ser da área meio aberta, são com os municípios, com a área social dos municípios. Então ainda não existe um controle, uma conversa entre o município e a Fundac, embora a gente tenha, em muitos casos, procurado acompanhar isso. Mas os egressos, enquanto eles estão lá, a gente tem um trabalho, inclusive com as famílias. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor citou a respeito das facções criminosas que hoje estão cooptando cada vez mais os adolescentes. Queria que o senhor falasse a respeito de como isso está dentro dos SEDUCs, porque a informação que nós tínhamos é que os adolescentes estavam sendo separados, inclusive, a exemplo dos presídios, por facções criminosas. Isso é o que acontece lá dentro? Olha, assim que quando eles chegam, eles são acolhidos, né? É feito um acolhimento pela equipe técnica, os psicólogos, com assistente social, com educador. E quando eles se dizem membros disso, nós conversamos, damos uma assistência mais presente. E claro que nós temos hoje todo o cuidado. Isso não evita, graças a um trabalho que foi desenvolvido lá dentro das unidades, que eles cumpram suas medidas lá dentro. Apenas a gente procura evitar, enquanto uma turma está no futebol, outra está na sala de aula, então a gente tem esse cuidado que realmente tem que ter. E em alguns casos a gente consegue quebrar essa barreira e eles conviverem socialmente. Dia 30 de setembro agora encerra o prazo da intervenção judicial na Fundac. Como é que está a conversa com o governo do Estado para essa retomada da gestão por parte do governo? Está em vigor, foi celebrado em dezembro do ano passado, que era a data inicial do término da intervenção, 31 de dezembro, mas como tinha ainda algumas ações a ser desenvolvidas por outras pastas de governo, porque cabe à Fundac o acolhimento dos adolescentes. Mas a Fundac não é uma instituição completa. A educação tem que ser dada pela Secretaria da Educação, a segurança externa com a Secretaria de Segurança, esporte e lazer, Secretaria de Esporte, a área cultural, a Fundação Zé Augusto. E para isso a gente tem mantido contatos com eles e todos eles estão em fase de cumprimento desse acordo judicial. Então, nesse acordo prevê que, cumprido todas essas fases, a intervenção termina agora em 30 de setembro. O senhor chegou a ser convidado ou consultado pelo governo do Estado para não ser mais interventor, mas sim o gestor da Fundac agora como presidente da casa? Não, isso. Aí, quando terminar a intervenção, que voltar para a gestão política, e cabe exclusivamente ao governador do Estado, que tem demonstrado muito boa vontade com a Fundac, tem nos ajudado sempre que a gente tem precisado. O senhor sabe que às vezes as pessoas comentam acerca de que, olha, uma coisa é tratar com o judiciário, por isso que a intervenção tem dado tanto resultado. Isso. Mas outra coisa é a política. Existe essa preocupação, essa visão do senhor de que quando passar de volta para o governo do Estado, o fator político possa interferir no andamento desses avanços que a gente vem presenciando na Fundac? Olha, sinceramente existe, existe porque não é esse governo, eu considero ele diferente, a partir do secretariado que o próprio governador escolheu, foi um secretariado técnico. Quando ele é só político, muitas vezes não se observa digamos assim, a formação ou aptidão de determinados indicados para determinados cargos, né? Claro que são instituições políticas que têm que ter essa parcela, mas que tem que ter essa preocupação, tem. Principalmente com uma instituição que foi destruída há pouco mais de 3 anos, tanto é que foi considerado o pior atendimento social educativo do Brasil, e hoje é um trabalho de referência, justamente porque essa autonomia que a gente conseguiu ter na gestão. É isso, agradeço a entrevista do senhor hoje aqui no RN no Ar. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens.